Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje vamos estudar um pouquinho aí de análise sintática, matéria muito importante para as provas, para os concursos de forma geral. Vamos lá. Análise sintática é a parte da gramática que estuda a função e a ligação de cada elemento que formam um período. Há também a análise morfológica, que é a parte da gramática que estuda individualmente cada elemento que forma um enunciado linguístico, ou seja, independentemente da sua função. A análise morfossintática, por sua vez, analisa os elementos do mesmo enunciado linguístico de forma sintática e morfologicamente. Então, na análise sintática, a gente vai estudar a parte das orações, né? Dentro desse estudo, nós temos orações coordenadas, orações subordinadas, o que é a sintaxe, o que é a análise sintática. Então, analisar de forma sintática cada palavra ali, cada função, cada ligação, cada... E aí, quando a gente fala de análise morfológica, puramente morfológica, a gente tem a análise da morfologia, que significa o estudo da forma. E quando faz essa junção e se denomina aí a análise morfossintática, né, a morfossintaxe, você tem tanto a morfologia, que vai ser o estudo das classes gramaticais, quanto da sintaxe, que é essa parte aí das orações, entender o que é complemento, adjunto adnominal, aposto, e tantas outras relações, né, que temos nessa junção na morfossintaxe, ou chamada análise morfossintática, que você vai avaliar cada parte aí de forma morfológica e sintática. Termos da oração. Então, nós temos, a oração é dividida de acordo com a função que exerce. Essa divisão é feita através de termos, os quais podem ser essenciais, integrantes ou acessórios. Então, tudo que é essencial é aquilo que é termo básico, que geralmente vai formar uma oração. Então, eu vou pensar no essencial, eu vou pensar aquilo que não pode faltar, né? Então, integrante é que vai integrar a minha oração, e acessório que ele pode ser retirado. É o termo acessório, aquilo que pode ser retirado da oração. Então, ele coloca que os termos essenciais das orações são os termos básicos, que geralmente formam uma oração. Trata, então, aí do sujeito e do predicado. Vale lembrar, né, que nem sempre a oração tem sujeito. Então, às vezes, a oração vai ser chamada lá em sua classificação de oração sem sujeito, ou seja, ela só vai apresentar predicado. E aí a gente precisa saber aqui, ó. O sujeito é alguém ou alguma coisa sobre a qual é dada uma informação. O núcleo do sujeito é a palavra que tem mais importância, é o principal termo contido no sujeito. Então, ele pergunta ali, por exemplo, Gabriela estuda e trabalha. Quem estuda e trabalha? Gabriela. Então, você já sabe que Gabriela é alguém sobre a qual é dada a informação de estudar e trabalhar. Quando eu falo a Gabriela, então eu tenho o núcleo do sujeito, Gabriela, que é a palavra principal ali, que não pode ser retirada. É a palavra que tem mais importância ali. Exemplos nós temos aí. Uma pessoa ligou, mas não quis se identificar. Qual vai ser, então, o sujeito? Uma pessoa ligou. Não, no caso, uma pessoa, né? Uma pessoa. Uma pessoa ligou, mas não quis se identificar. Uma pessoa. Uma pessoa é o sujeito, e esse sujeito é simples. Qual é o núcleo do sujeito? Aquilo que é mais importante, aquilo que é mais, o que é realmente principal, não pode faltar ali. Então, nós temos pessoa. Pessoa é o núcleo, é a parte mais importante daí. Quando ele fala, o casal saiu para jantar, quem saiu para jantar? O casal. Então, nós temos que o casal vai ser justamente o sujeito. E o núcleo do sujeito é a palavra mais importante, que é casal. Então, você tem essas relações aí que são bem detalhadas, bem minuciosas, para que vocês possam entender. Então, quando eu penso em um sujeito que é simples, eu vou fazer a análise que ele vai pedir somente o quê? Um núcleo. Eu só vou ter um núcleo. Então, se eu falasse, eles foram ao shopping, quem foi ao shopping? Eles. Então, você sabe que eles vai constituir um sujeito simples. Nós vamos ao shopping. Quem vai? Nós. Nós constitui um sujeito simples. Uma pessoa ligou, mas não quis se identificar. Quem ligou, mas não quis se identificar?
Uma pessoa. Então, pessoa é o principal, pessoa é o núcleo. Então, tem que entender a partir daí. Quando a gente tem que o sujeito ele pode ser determinado, ele é identificado na oração, né? Então, existe tanto determinado simples quanto determinado composto. Se eu falo de um determinado simples, eu vou falar exatamente sobre o aluno faltou à escola. Quem faltou à escola? O aluno. Então, ali queria determinado simples. O aluno e a aluna faltaram à escola. O aluno e a aluna faltaram à escola, eu já tenho um sujeito composto. E o que é composto? São dois núcleos ou mais. Então, tudo aquilo que for dois núcleos ou mais, eu tenho como determinado composto. O indeterminado é quando não é possível identificar, por exemplo, se o verbo não se refere a alguém determinado na oração. Então, se eu falasse assim, ó, vou só escrever algumas coisas aqui, para ficar mais fácil. Então, por exemplo, ele coloca assim, na parte do sujeito simples, sujeito simples. E aí nós temos Gabriela. Gabriela estuda e trabalha. Gabriela estuda e trabalha. Quem estuda e trabalha? Gabriela. Então, Gabriela aí é o sujeito simples. Só temos um núcleo aqui. Então, é sujeito simples. Se eu falasse assim, ó, para ser sujeito composto, eu preciso de dois núcleos ou mais. Então, eu vou colocar Gabriela, vírgula, Carla e Sabrina foram ao clube. Quem foi ao clube? Tanto Gabriela quanto Carla quanto Sabrina. Então, eu já tenho aqui sujeito que é chamado de composto. Então, eu preciso avaliar tudo isso para que haja esse entendimento. Quando eu falo que é sujeito indeterminado, o sujeito indeterminado para concurso, ele vai ser analisado de duas formas. Então, a primeira forma que eu tenho vai ser bateram a porta. Quem bateu? Eles ou elas. Então, você já sabe que ele está indeterminado. O indeterminado ou ele vai estar ligado à terceira pessoa do plural ou à terceira pessoa do singular. Então, se eu falasse assim, ó, vou botar aqui. Precisa-se de tradutor. Se eu coloco assim, precisa-se de tradutor, por exemplo, precisa-se de quê? De tradutor. Então, você vai reparar que aquele verbo precisar aqui, ele está na terceira pessoa do singular. Quem precisa, precisa de algo, ele está precisando de tradutor. Então, esse precisa está na terceira do singular. Se está na terceira do singular, ele é chamado de sujeito indeterminado. Então, tanto ligado à terceira do plural, como temos em bateram a porta, quem? Eles ou elas. Ou ele pode ser feito na terceira do singular, com o SE, que é a partícula chamada PIS, que aí mais à frente a gente estuda, né? Quem precisa, precisa de algo, precisa de tradutor. Então, aqui está a terceira do singular. Então, tem todas essas relações, essas diferenças. Depois, nós temos o sujeito oculto, que também vai ser chamado sujeito oculto, que também é chamado de desinencial, que também é chamado de elíptico, e também pode ser chamado de implícito, e pode ser chamado de subentendido. Subentendido. Tendido. Subentendido. Oculto, que aparece muito, ou desinencial, ou elíptico, ou implícito. Tudo representa a mesma coisa. Tudo você vai relacionar com as pessoas eu, tu, ele ou ela,
nós e vós. Eles e elas, como eu botei aqui, vai ser ligado para o sujeito indeterminado. Então, não pode esquecer isso. Então, se falássemos assim, vamos à praia, quem? Quem? Qual é a pessoa? É o eu, é o tu, ele ou ela, nós ou vós? A gente sabe que está oculto, está escondido. Então, aqui no caso, relacionado ao pronome nós. Fostes ao clube? Quem fostes ao clube? Eu foste, tu foste, ele ou ela, nós ou vós. Tu fostes ao clube? Então, você também traz uma ideia aqui que está oculta, que está desinencial, elíptica ou chamada de implícita. Tudo vai ser a mesma coisa, terá o mesmo valor, tá? Mais fácil explicar tudo de uma vez assim. Depois a gente vem falar da oração sem sujeito. A oração sem sujeito... A oração sem sujeito, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer algumas formas, né? Então, você pode ter o verbo fazer, o verbo haver, e os verbos que indiquem fenômenos da natureza, né? Verbo fazer, chover, verbos fazer, haver, e os que vão indicar fenômenos da natureza, exatamente o quê? Na terceira pessoa do singular. Então, você precisa trazer na terceira, deixa eu colocar aqui, pessoa do singular. Então, a gente tem, faz muitos anos que não a vejo. Ou havia muitas pessoas aqui. Ou chove muito lá fora. Então, repare que nós temos, faz muitos anos que não a vejo, havia muitas pessoas aqui, chove muito lá fora. Tanto o verbo fazer, haver, quanto os que vão indicar fenômenos da natureza, eles vão marcar esse sentido impessoal, eles vão marcar essa ideia de oração sem sujeito. Então, não apresenta ali, como a gente vai falar, não apresenta sujeito, então eu só tenho predicado. Então, obrigatoriamente, eu preciso deixar na terceira do singular, tá? Então, a gente tem essas circunstâncias. Todos os verbos que vão indicar fenômenos da natureza, eles precisam ser sentidos reais. Então, não adianta trabalharmos com um sentido que seja conotativo. Ele precisa ser realmente real, denotativo. E aí, voltando aqui, a gente tem o seguinte. Então, aí ele traz assim, né? Aqui eu já expliquei. Então, eu vou passar isso aqui, ó. Eu já falei isso aqui também, tá vendo? Oração sem sujeito, a ideia aqui do estar, um calor, né? A ideia que traz ali um fenômeno da natureza. Estão chamando aí a porta. Quem? Quem? Então, você sabe que são eles ou elas. A Ana acabou de chegar, você sabe que é a Ana. Caderno, lápis e borracha, você tem 3 núcleos, então é sujeito composto. Agir conforme suas orientações. Quem? Eu agi, então você sabe que está oculto. Oculto sempre ligado a eu, tu, ele ou ela, nós e vós, tá? Quando a gente fala de predicado, eu já preciso saber que o predicado vai ser a informação que se dá sobre o sujeito. Então, a gente vai identificar o sujeito da oração e todo o restante vai trazer essa ideia aí de fazer parte do predicado, né? Ao identificarmos o sujeito, a gente tem todo o resto fazendo parte do predicado. Então, se eu falo caderno, lápis e borracha estão na mochila, eu sei aí que caderno, lápis e borracha é o meu sujeito. E o que está na mochila, né? O estão na mochila, que vai ser a partir do verbo, vai contar como meu predicado. Então, aqui eu tenho exatamente, isso aqui tudo é o sujeito composto, e aqui estão na mochila, você tem como predicado. Então, dá para entender muito bem dessa forma. Se ele estivesse indireto, ou seja, se ele colocasse estão na mochila, caderno, lápis e borracha, você teria primeiro o predicado e depois o sujeito.